Olá a todos, estou aqui gravando mais um vídeo. Mês de outubro, mês de grandes acontecimentos, meu aniversário, muito inspirador, mas não é por causa disso. Os grandes acontecimentos mesmo, entre eles estão dois, que são as eleições de 31 de outubro, momento decisivo para as nossas vidas, e o aniversário da Reforma Protestante, 31 de outubro. São dois eventos fantásticos. E aí eu quero falar dessa relação das religiões, especificamente do cristianismo, com a política, com as relações de governo, com a vida das pessoas, com os convencimentos, as relações que envolvem a política e religião. Para isso, eu vou voltar lá no ícone, né, que é o próprio Jesus Cristo, e pretendo desenvolver um raciocínio em cima disso. E naquele sistema, a minha opinião, curte, compartilha, faz comentário quem quiser. Eu não vou responder comentários, ainda mais se porventura tiver comentários sobre o ponto de vista da fé, porque não é a intenção aqui. Aqui é um pesquisador que está falando, um historiador, do ponto de vista científico, não do ponto de vista da fé, porque fé é algo que não se discute. Então, se ficar muito extenso, eu vou repartir em dois, tá? Então, nosso personagem, né, inspirador, Jesus Cristo, ele viveu sob o jugo dos Césares. Ele nasce no reinado do primeiro grande imperador, que é o Otaviano, o fantástico Otaviano, o primeiro imperador romano, e morre no importantíssimo Tibério, né? Tibério que é o imperador. Mas Otaviano desenvolveu uma política em Roma chamada Pax Romana. A Pax Romana, os conquistados tinham relativa liberdade para continuar com seus costumes, com suas leis, desde que não contrapusesse as leis de César, né? Por isso que a gente vê aquela história do julgamento de Cristo, que Pilatos, o representante de Roma, não queria condenar Cristo. É muito importante a gente observar isso, porque quem condenou Cristo foram os homens da igreja, foram os sacerdotes, foram as autoridades da igreja, que baseada numa moral religiosa condenaram Cristo. Quem que era Cristo? Para eles, um arruaceiro, um blasfemiador, aquele que inflamava a multidão, ou seja, aquele questionador, aquela pessoa que não era conivente com a desgraça alheia, que não era moralista, mas que era ético. Aí a grande diferença entre moral e ética. O governador, o representante de Roma, Pôncio Pilatos, vai ser ético a princípio e vai dizer: não vejo crime algum nesse homem. Ele não queria crucificar Cristo. Mas os doutores da lei, os sacerdotes, os religiosos, já haviam convencido o povo com seus sofismos, com seus discursos fáceis e mentirosos, ludibriantes, e o povo acreditou, e o povo ratificou. Crucifica-o, crucifica-o. Lembram disso? Ponto de vista histórico, tá? Por causa disso, Pilatos fraquejou. Pilatos deixou de lado sua ética e passou a ser uma pessoa conivente, lavou as mãos e aceitou e crucificou Cristo. Então, Cristo, se aquele não fosse um regime de condenação à morte, o condenado Cristo poderia ter se salvado e ser provado sua inocência depois, né? Que está cheio na história do mundo. Mandela, por exemplo, condenado, mas depois é libertado e vence a eleição. Então Cristo não teve essa chance e foi morto. Esse é um envolvimento do Estado, da política com a religião, né? Aquele costume judeu, a religião era o próprio Estado judeu. O Estado judeu que estava dominado pelo grande Estado romano, que também lavou suas mãos porque não queria confusão por causa de um homem, de um líder judeu. Pois bem, claro, passa-se muito tempo,
a Igreja de Cristo cresce, é reconhecida no final dos anos 300 como a única religião de Roma, e eu vou pulando aqui porque senão ninguém merece ouvir toda essa questão, né? Lá no início do século, meados do século XI, a Igreja tem um grande racha, né, o cisma do Oriente, aí desenvolvem as religiões ortodoxas e fica a parte ocidental com o nome Igreja Católica Apostólica Romana. Teve movimentos separatistas também, mas foram reprimidos pela Igreja Católica com muita força, né, o pessoal foi queimado e assim por diante. E a Igreja continuou se transformando, se organizando a partir de uma filosofia chamada escolástica desde os primeiros tempos, desde o século III, principalmente. E o grande escolástico, o grande organizador, aliás, mudem a palavra escolástico pela palavra patrística, ela se organizou pela patrística, né? Pela doutrina dos padres, os padres da igreja, chamada de patrística. O grande patrístico foi o Santo Agostinho. Essa patrística já pregava a ideia de razão, de mistura entre o conhecimento, a razão, os estudos gregos, que eram a vanguarda daquele mundo, com a fé. Não havia conflitos, havia uma soma. A igreja, o cristianismo, sempre buscou luz, buscou compreensão, não buscou enganação. Enganação, às vezes, é usada em momentos específicos, mas não é essa a ideia dos líderes, dos fundadores das religiões, de qualquer religião a que nós pertencemos. Eu sou cristão também. Existem milhares e milhares de religiões e elas buscam discernimento, não encavernamento. Então, o Santo Agostinho, vou falar só dele aqui para encerrar esse bloco. O Santo Agostinho é um exemplo disso, né? O Santo Agostinho, ele desenvolve aquele pensamento do bem, se conscientiza que o bem maior é Deus. A partir do momento que ele se conscientiza que o bem maior é Deus, ele vai se questionar, mas e o mal? Como que o mal surgiu? Se Deus fez todas as coisas, Deus não pode ter feito o mal. Aí ele vem com a definição que o mal não existe. O que existe, para Santo Agostinho, é a ausência do bem. Essa ausência do bem é muito inquietante, muito questionadora. Nós estamos ocupando os espaços com o bem ou estamos dando espaço para o mal? O mal só prospera nos espaços. Se as coisas estiverem preenchidas, ele não vigora, né? Então, Santo Agostinho traz, inclusive, essa reflexão para nós. Eu vou fazer a segunda parte, que está com alguns minutos já. Quero retomar essa ideia de Santo Agostinho também.